A maldição dos Romanov. A família Romanov governou a Rússia com poder absoluto por mais de 3 séculos, mas seu reinado terminou de maneira abrupta e brutal em 1918. O que aconteceu nos últimos dias da dinastia Romanov? Havia realmente uma maldição que pairava sobre essa família, destinada a trazer tragédias e desgraças. Hoje no canal Andorinha Dark, vamos explorar a sombria história da família Romanov, desde sua ascensão ao poder até seu trágico fim, tentando entender se havia algo além de conspirações políticas que levou à sua queda. Este é um capítulo da história russa que você não vai esquecer. A ascensão e o poder dos Romanov. A dinastia Romanov subiu ao poder em 1613 com a coroação de Mikhail Romanov, marcando o início de mais de 300 anos de governo sobre a Rússia. Durante esse período, os Romanov consolidaram seu poder, transformando a Rússia em uma das potências mais influentes do mundo. Czares como Pedro o Grande e Catarina a Grande expandiram o território russo e modernizaram o país, deixando um legado de força e autoridade. No entanto, essa mesma autoridade absoluta que mantinha os Romanov no poder também plantava as sementes de sua queda. Com o passar dos séculos, a família Romanov acumulou inimigos e viu-se cada vez mais distante do povo russo, que vivia em condições de extrema pobreza, enquanto a nobreza desfrutava de riquezas e privilégios. Essa disparidade gerou um crescente descontentamento, que culminou em uma série de eventos que enfraqueceriam a dinastia. No final do século XIX, sob o governo de Nicolau II, a Rússia enfrentava crises políticas, sociais e econômicas que colocavam em risco a continuidade da monarquia. Em meio a esse cenário de instabilidade, a crença em uma maldição que pairava sobre os Romanov começou a ganhar força. Muitos apontam que a maldição teria começado com a execução de Alexei Romanov, em 1918. No entanto, outros traçam suas origens ainda mais para trás, afirmando que as tragédias que marcaram os Romanov foram resultado de decisões políticas desastrosas, como a criação da Oprichnina por Ivan, o Terrível, ou a brutalidade na repressão de levantes populares. A queda dos Romanov. O início do século XX trouxe mudanças drásticas para a Rússia e para os Romanov. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 a 1918, mergulhou o país em uma crise ainda mais profunda. Nicolau II, que já enfrentava críticas por sua liderança, viu sua posição enfraquecer ainda mais ao decidir liderar pessoalmente as tropas russas na guerra, deixando a administração do império nas mãos de sua esposa, Alexandra Feodorovna, e de seu conselheiro místico, Grigori Rasputin. Esse período foi marcado por escândalos, intrigas e uma crescente insatisfação popular. Rasputin, em particular, tornou-se uma figura central na corte dos Romanov, e muitos acreditavam que ele exercia uma influência nefasta sobre a família imperial. Sua proximidade com Alexandra e seu suposto poder de cura sobre o herdeiro Alexei, que sofria de hemofilia, alimentaram rumores de que ele estava manipulando o czar e sua esposa. A relação entre Rasputin e os Romanov contribuiu para a percepção de que a família imperial estava desconectada da realidade russa, aumentando o ódio e a desconfiança em relação a eles. Em março de 1917, a insatisfação atingiu seu ápice, culminando na Revolução de Fevereiro, que forçou Nicolau II a abdicar do trono. A família Romanov foi então colocada sob prisão domiciliar e o país mergulhou em um período de caos e guerra civil. As esperanças de que a família imperial fosse exilada ou libertada foram rapidamente esmagadas, quando em 17 de julho de 1918, Nicolau II, sua esposa e seus 5 filhos foram brutalmente executados pelos bolcheviques na casa Ipatiev, em Ekaterimburg. Esse evento chocou o mundo e marcou o fim definitivo da dinastia Romanov. A execução dos Romanov. A execução da família Romanov foi um dos eventos mais brutais e trágicos da história moderna. Na madrugada de 17 de julho de 1918, sob ordens diretas do governo bolchevique, a família imperial foi acordada e levada ao porão da casa Ipatiev. Sob o pretexto de serem transferidos para um lugar seguro, Nicolau II, sua esposa Alexandra, e seus filhos Olga, Tatiana, Maria, Anastasia e Alexei foram alinhados contra uma parede. Sem aviso, um pelotão de fuzilamento entrou na sala e abriu fogo. Os relatos sobre a execução são aterrorizantes.
Além de serem mortos a tiros, alguns membros da família sobreviveram aos primeiros disparos devido a joias escondidas em suas roupas, que funcionaram como uma espécie de armadura improvisada. Isso fez com que os soldados tivessem que usar baionetas para terminar o trabalho. Os corpos foram, então, jogados em uma mina abandonada e posteriormente movidos para uma floresta próxima, onde foram desfigurados e enterrados em sepulturas improvisadas. O sigilo em torno da execução e o tratamento desumano dado aos corpos dos Romanov contribuíram para o surgimento de inúmeras teorias da conspiração e lendas. Algumas pessoas acreditavam que um ou mais membros da família teriam sobrevivido e escapado, gerando mitos que perduraram por décadas. A descoberta dos restos mortais dos Romanov, muitos anos depois, colocou fim a algumas dessas teorias, mas o mistério e o fascínio em torno de seu destino continuam a atrair interesse até hoje. As teorias e o legado. A morte trágica dos Romanov não apenas marcou o fim de uma era, mas também deu origem a várias lendas e teorias que alimentaram a imaginação popular por décadas. Uma das mais persistentes é a história de Anastasia, a filha mais nova de Nicolau II, que muitos acreditavam ter sobrevivido à execução. Várias mulheres surgiram ao longo do século XX, reivindicando ser a grã-duquesa sobrevivente, mas nenhuma dessas reivindicações foi comprovada. Apenas em 2007, após testes de DNA, foi confirmada a identidade dos restos mortais de Anastasia, enterrando de vez a lenda da sobrevivente. Outro aspecto do legado dos Romanov é a ideia de uma maldição que teria assolado a família e levado à sua queda. Alguns acreditam que a dinastia foi amaldiçoada por suas próprias ações, como o envolvimento de Ivan, o Terrível, na criação da Oprichnina ou a repressão violenta de movimentos populares ao longo dos séculos. Outros apontam para o envolvimento de Rasputin e suas previsões sombrias sobre o futuro da Rússia e dos Romanov, como um sinal de que a família estava destinada a um fim trágico. Mesmo após a execução dos Romanov, o fascínio por sua história não diminuiu. Livros, filmes e documentários continuam a explorar os eventos que levaram à queda da dinastia, bem como as teorias e mistérios que cercam sua morte. A família Romanov deixou um legado duradouro, não apenas como governantes de uma das maiores potências do mundo, mas também como símbolos de uma era que terminou em tragédia. A história dos Romanov é um lembrete sombrio de como o poder absoluto pode se transformar em ruína, e como as sombras do passado podem continuar a assombrar o presente. A história dos Romanov é uma das mais sombrias e trágicas da história moderna. Desde a ascensão ao poder, passando pelos momentos de glória, até a queda brutal, a trajetória dessa família é marcada por uma sucessão de eventos que parecem ter sido guiados por uma força inevitável, como uma maldição que pairava sobre eles. A execução brutal dos Romanov chocou o mundo e deixou uma marca permanente na história da Rússia, gerando um misto de fascínio e horror que perdura até os dias de hoje. Mas o que realmente aconteceu nos últimos dias dos Romanov? Teria sido apenas o desenrolar de eventos históricos, ou havia algo mais? Uma maldição que selou o destino dessa dinastia? Independentemente das respostas, o legado dos Romanov continua vivo, não só na história, mas também nas lendas e teorias que cercam seu trágico fim. Se você gostou desse mergulho na história sombria da família Romanov, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Andorinha Dark e compartilhar com seus amigos que também são fascinados por histórias trágicas e misteriosas. Deixe nos comentários a sua opinião sobre as teorias que cercam essa família e qual você acha que é a mais provável. E lembre-se, a história é cheia de segredos sombrios, basta ter coragem para desvendá-los. Nos vemos no próximo vídeo.